Bom dia aí. Eu sou o professor Nelson Carnaval. Nós vamos decifrar aí esse edital do Banco do Brasil na parte de raciocínio lógico matemático. Ele chamou de raciocínio lógico, mas também não tem nada de lógica aqui. Tudo é matemática e matemática financeira, certo? Então, essa primeira parte aqui, ó, eu dividi em duas partes, três partes. Essa primeira parte aqui é a parte exclusivamente de matemática básica, ó, números inteiros e racionais, operações, né, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, sobre os números inteiros e racionais. Expressões numéricas, múltiplos e divisores de números naturais, problemas, frações e operações com frações, números e grandezas proporcionais, razões e proporções. A gente poderia até colocar assim, nessa primeira parte. 1. Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. E aí você teria a seguinte situação, por exemplo. Só um exemplo do que pode aparecer. É necessário saber que aqui você tem o conjunto dos números naturais. Esse conjunto dentro dos inteiros, que a gente chama de Z. Os inteiros dentro dos racionais, que é o Q. Aí, ao lado dos racionais, tem o conjunto dos irracionais. Agora, esse conjunto, ele é separado de todos os outros. Ele não tem elemento comum. Eu vou explicar por quê. Envolvendo todos, nós temos o conjunto R, reais. Veja só, uma ligeira diferença, que aqui eu tenho racionais. Uma ligeira diferença. Esse número aqui é uma fração. Essa fração, se eu colocar também 0,21, eu também tenho uma fração, 21 sobre 100. Se eu colocar 0,444, eu também tenho uma fração. Porque isso aqui é o quê? É uma dízima periódica. Vai ver, o que a Sege Granhill quer é isso, essa diferença. Isso aqui é uma dízima periódica. Agora, se eu pegar esse número aqui, veja só, 3,1491168, enfim. Esse número, eu não tenho casas decimais se repetindo. Quer dizer, isso aqui é uma dízima. Dízima porque é decimal. Não periódica. É uma dízima não periódica. Esse número não dá para colocar na forma de fração. Não dá. Se não dá para colocar na forma de fração, a gente chama ele de irracional. Esses já são o quê? Racionais. Então, essa primeira parte da matemática básica, essa introdução, a Sege Granhill quer justamente essa diferença, né? E ela ainda pode cobrar coisas do tipo: se eu dividir dois números irracionais, eu posso ter um racional? Imagine só. Isso aqui, a raiz quadrada de 2, é impossível alguém dizer quanto é. Ela é irracional. As casas decimais são infinitas e não se repetem. Então não dá para colocar na forma de fração. É irracional. Raiz quadrada de 18 também é irracional. Já a raiz quadrada de 16, por exemplo, que é 4, é inclusive um número natural, racional.
Agora, voltando para cá, esses dois números que são irracionais. Se eu dividir um pelo outro, vai ficar 1 sobre a raiz de 9. Que eu simplifico aqui por 2. Na raiz pode. E a raiz de 9 é 3. Então vejam, dois irracionais divididos deu um racional. Isso caiu esse ano numa prova da SESC Gran Rio. Você tinha várias alternativas para analisar qual operação dava um racional. Eram dois irracionais para dar um racional e justamente era essa a resposta. Então, aí o que é que pode acontecer? Os elementos desses conjuntos podem estar aqui nas operações. Potenciação, divisão, multiplicação, adição, subtração com frações, com dízimas, com todos esses números. Problemas com frações, aqui ó, é importantíssimo. Razão e proporção. Essa parte de razão e proporção, você tem que saber escala de um mapa, tem que saber velocidade média, lá da física, tem que saber divisão diretamente proporcional, inversamente proporcional, e aqui é inversa e direta ao mesmo tempo. Aí a SESC Gran Rio gosta dessa situação. Essa parte aqui, pode ter certeza que será cobrada na prova. Com certeza eles cobram a matemática básica, isso aí não resta dúvida para a gente. Vamos adiante. Olha aqui, ó, eu tinha falado. Divisão em partes diretamente proporcionais. Aqui, esse tópico. Pode ser diretamente, inversamente, direta e inversa ao mesmo tempo. Regra de 3. Outro assunto extremamente cobrado. Principalmente dentro de porcentagem. Andam juntas. Então, regra de 3. Simples e composta. É necessário estudar isso. Porcentagem, que é o início da matemática financeira, né? Tem que estar fixo mesmo aí na sua mente o conceito de porcentagem. Ideias pequenas, por exemplo, esse ano também numa prova SESC Gran Rio. Vou mostrar para você como foi a situação. Só um exemplo básico. A gente precisava desse raciocínio para fazer a questão. Por exemplo, uma pessoa teve um aumento de 20% no mês. Aumento de 20% no primeiro mês. No segundo mês, ela teve um aumento de 30%. E no terceiro mês, ela teve outro aumento, só que de 10%. Esses três aumentos juntos, os três juntos, dá um só de quanto? O que é normal que as pessoas pensem. Aumentou 20, aumentou 30 e aumentou 10. Aumentou 60. Mas esquece de uma coisa. Aumentou 20 e quando for aumentar 30 é em cima de uma coisa que já aumentou, né? Depois aumentar 10 em cima do que já aumentou. Então, não é 60, não é só somar. Isso aqui chama-se aumentos sucessivos. É necessário você pensar em como será esse aumento. Chutando um valor qualquer, por exemplo. Vamos chutar que seja 100? O melhor valor que se tem em porcentagem é esse, 100. Então vamos chutar 100. A gente imagina que é 100 e vai dando os aumentos. Ó. Por exemplo, aumentou 20%. Foi para 120. Agora eu vou aumentar 30%. Só que eu vou fazer 30% de 120. É a história que não vai poder somar simplesmente. Aí aqui eu vou ter que calcular 30% de 120. Corta os zeros, vai dar 36. Então somando com 36 vai ficar
156. Aí agora vai dar um último aumento, que é agora de 10%. Aí eu vou calcular 10% em cima do 156. Corto zero, basta dividir por 10, vai dar 15,60. Então aqui vai aumentar 15,60. Perfeito? Então eu vou ter aqui, ó, R$156 mais 15,60. 6, 11, 7, 1. Vai dar 171,6. A interpretação final. Eu tinha 100 e agora eu tenho quanto? 171. Quer dizer, o que é que houve daqui para cá? Um aumento de 71,6%. Em outras palavras, esses três aumentos juntos dão um só de 71,6%. Se seu salário aumentar hoje 20%, amanhã 30%, depois da manhã 10%, não é 60% não. Não é somar não. É fazer isso que eu fiz e dizer, o meu aumento foi de 71,6%. Essa é a primeira ideia de porcentagem. E aí é assunto certo na prova do Banco do Brasil. Nunca deixou de cair esse assunto, sempre caiu. Porcentagem é certo. Por quê? Porque porcentagem é um assunto que introduz a matemática financeira, né? Que vai ter por lá. Enfim. Estatística descritiva. Essa parte é a parte de estatística básica, nunca caiu uma coisa tão avançada não. Média, aritmética, média ponderada, né? A parte de mediana, moda, desvio padrão, pequenas distribuições de frequências. Aqui eu falaria melhor para vocês realmente no curso regular, que a gente vai ter por aqui, vocês vindo para cá, a gente vai descrever completamente esse assunto para vocês. Mas aqui é estatística básica. Média, moda, mediana, desvio padrão, variância e as médias em geral, né? Distribuição de probabilidade discreta. Aqui, a gente vai se basear por esse nome. Realmente vai ter que estudar probabilidade como um todo. É um assunto difícil, assim, acho que de todos, probabilidade é um dos mais difíceis, né? É necessário estudar como um todo, desde dos exemplos básicos até o final. E agora começa realmente a matemática financeira. Juros simples e compostos. É o primeiro assunto. Na verdade, o primeiro assunto de matemática financeira é esse, né? Porcentagem. Juros simples e compostos. A gente vai entender o seguinte, ó. Nessa parte de juros simples e compostos, ele colocou 2 pontos, capitalização e descontos. Quer dizer, você levar um dinheiro para frente, você capitalizar um dinheiro, levar para frente, e você descapitalizar também, que é ter um desconto, não é isso? Em alguma operação que você for fazer. Por exemplo, você liga lá para a financeira e eu quero quitar meu carro hoje. O que é que eu vou ter? Você vai ter que ter um desconto, não é isso? Esse desconto será calculado mediante a matemática financeira. Descontos simples ou descontos compostos, que a gente pode definir como sendo, ó, simples, composto, racional ou comercial. A capitalização é realmente a parte dos juros. Simples e compostos. Também, se existem juros simples e juros compostos, existe também descontos simples e descontos compostos, que a gente divide em racional ou comercial. Comercial é banco. Racional é perante a matemática mesmo, regras da matemática para se fazer isso. A SES Gran Rio não é uma banca complexa nos seus assuntos, não.
Definitivamente não é. Vocês não vão encontrar problema com matemática. Ah, mas eu já tenho esse problema desde de pequeno, não gosto de matemática, as coisas que eu sempre ouço sobre matemática. Mas acontece que a Sérgio Gran Rio é uma banca tranquila de se estudar, se você acompanhar as últimas provas dela. O segredo é pegar as últimas provas, resolver as questões. Você vai ter 3 níveis. Primeiro você vai ver a teoria direitinho com o professor, olhar algum livro, que é bom também, certo? Ver exercícios resolvidos, comentários de professores, é fundamental em matemática financeira, para quem nunca viu, pegar exemplos resolvidos, fáceis, tranquilos. Depois que você tiver toda essa bagagem, aí é você que vai resolver, tentando imitar algum outro que você já viu. Não tem outra saída. Em matemática financeira está todo mundo no mesmo parâmetro. Acontece que, para se estudar matemática financeira, não pode ter medo de conta. Você tem que fazer contas com números decimais, certo? Tem que estar realmente bem nessa situação de fazer conta. A Sérgio Gran Rio não é conhecida por ter contas difíceis demais de fazer, não, mas a matéria em si traz essa complexidade das contas. Matemática financeira é muita fórmula. Tem fórmula de juros, tem fórmula de descontos, tem fórmula para taxa, tem fórmula para tudo em matemática financeira. Muita gente fica aconselhando vocês a estudarem matemática financeira somente, digamos assim, usando regra de 3, sem fórmula. Eu não aconselho a fazer isso. Quem estuda matemática financeira sem fórmula é professor. É quem quer entender melhor a matéria para passar para o aluno. Mas vocês não querem dar aula de matemática financeira. Vocês querem passar no concurso. Precisa de uma coisa prática. E uma fórmula é uma coisa muito prática para você aplicar rapidamente. Eu coloquei 3 exemplos para vocês verem aí que a matemática financeira não é nenhum bicho de 7 cabeças. Um outro segredo para Sérgio Gran Rio, qual é? Questões teóricas de matemática financeira. Às vezes não tem conta nenhuma, é só teoria. Só teoria. Por exemplo, se eu perguntar assim para vocês, existe o maior, quem é o maior? É o juro simples ou o juro composto? O que é que vocês acham? O que é que todo mundo acha? Que o juro composto é sempre o maior, é sempre o vilão. Não é. Pode ser o composto, pode ser o simples, podem ser iguais. Isso foi alvo de uma questão da Sérgio Gran Rio, aliás, na Caixa Econômica Federal. Então a teoria é importante. Às vezes o composto é maior que o simples, às vezes é o simples que é maior. Eu vou mostrar para você um exemplo disso aí. Vamos primeiro analisar mais do edital, né? Outra parte. Só voltando aqui, essa distribuição de probabilidades aqui discreta que eu falei para você, ela pode vir da forma de introdução, aquela probabilidade realmente do ensino médio, né, que eu disse para vocês estudarem como um todo, completa, do ensino médio, mas por esse nome, distribuição de probabilidade discreta, ela pode vir também de uma outra forma. E aí você vai ter que analisar perante a estatística essa probabilidade. É um outro nível. Nunca apareceu nas provas Sérgio Gran Rio essa parte não. Nas provas de banco, por exemplo, onde ele coloca a distribuição de probabilidade. Não apareceu, mas pode aparecer. Passar aqui. Pronto, aí essa é a última parte do programa. Né? Taxas. A primeira parte foi de matemática financeira. Juros e descontos. Segunda parte, taxas. Vem até aqui. Saber mexer com taxa. Por exemplo, uma taxa de 24% ao ano é 2% ao mês. Dividido por 12. 2% ao mês. Nos juros simples. No juro composto, isso não pode ser feito.
Entendeu? Não pode. No juro composto, eu faria isso aqui, ó. Ó, nos juros simples, isso aqui seria só somar 60. Mas no composto é juro sobre juro. Entendeu? Então não é só somar. Enfim. Taxa real, taxa aparente, efetiva, nominal, equivalentes. Vamos adiante. A gente vai falar melhor aí no curso, né? Planos ou sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. Isso aqui é muito importante para a SESGRAN-Rio. Aqui eu colocaria dois nomes que vocês devem saber tranquilamente. Saque e price. Vocês devem estudar essas duas situações como um todo, aprender mesmo. Aí aqui é aprender mesmo, saque e price. Isso aqui é o sistema de amortização constante. E aqui é o sistema de parcelamento constante, que é o sistema francês de amortização de empréstimos. Muitas vezes você vai adquirir um empréstimo, contrair um empréstimo na Caixa Econômica Federal. Pode ser que lá esteja sendo usado o sistema de amortização constante ou o sistema de parcelamento constante. Então, a partir de agora, o que é que você vai fazer? Você foi lá comprar sua casa, pegar um empréstimo para comprar. Você não procurou analisar direitinho como é aquele empréstimo, como são as parcelas, como é que decresce, ou se é constante. Você foi olhar a parcela, que é o que muitos brasileiros fazem. Quanto é que vai ficar a parcela? A melhor coisa que se tem a fazer numa compra é olhar a taxa, e não a parcela, a taxa. Mas enfim, agora vocês vão ter que fazer isso, analisar o empréstimo. É o que a gente vai fazer em sala de aula, no curso regular, né? Depois vem aqui o custo efetivo de operações de financiamento. Empréstimos e investimentos. A gente vai analisar investimentos. Se aquele investimento vai ser uma coisa boa ou não. Taxa interna de retorno. O que é isso? Taxa de retorno. É quando você abriu um negócio lá. Teve alguns lucros. Mas chegou um momento que você quer fechar o negócio. Você vai usar a chamada taxa interna de retorno. É a taxa que zera o fluxo de caixa. A gente vai fazer essas análises aqui. Bom, esse é o edital do Banco do Brasil, termina aqui. Então, lá tem o nome raciocínio lógico, mas não tem raciocínio lógico na prova. Não tem lógica, mas tem o nome lá. Só não tem lógica. Tem o nome raciocínio lógico matemática. Então, lá é dividido em duas partes. Matemática básica, certo? E matemática financeira. Na verdade, a interpretação disso é, aquela matemática básica que tem ali no edital, é para você se preparar para estudar matemática financeira. Vocês estão me entendendo? A ênfase da prova SESGRAN-Rio vai ser matemática financeira. Mas ele colocou lá a matemática básica, dizendo assim, olha, para saber matemática financeira, tem que estar bem nessa matemática básica. Entendeu? Claro que ele vai cobrar alguma coisa daquela parte, porque é importante. Mas aquilo é mais como base para isso aqui, que é a matemática financeira. Bom, aí chega a hora de resolver 3 questões, só para dar um exemplo a vocês. Certo? De matemática financeira, eu coloquei por aí, para dar esse exemplo. Vou apagar por aqui para a gente fazer. A primeira questão, teórica. Como eu havia dito, a SESGRAN-Rio, ela cobra teoria na prova. Vejam aí. Foi uma prova que houve da Caixa Econômica Federal em 2008. Olha. O gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do montante a juros simples e do montante a juros compostos. Ambos a mesma taxa de juros. M, que é o montante, é dado em unidades monetárias e T, na mesma unidade de tempo,
a que se refere à taxa de juros utilizada. Ou seja, ele disse para você que se a taxa for ao mês, o tempo é em meses. Taxa ao ano, tempo em anos. Para ninguém fazer nenhuma modificação. Aí essa foi o gráfico, né? Vamos adiante. Analisando o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar juros. Interprete que é para o banco. O que é melhor para o banco? Vamos pensar. Emprestar a juros compostos sempre. Você acha que para o banco é melhor sempre o juro composto? Não. A gente já havia falado sobre isso. Acho que há necessidade de fazer isso aqui para você. Exatamente. Aí é teoria pura. Não tem cálculo não, é teoria. Vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Não. Sem tabela, para não demorar. Imagine que todo mundo pegou emprestado R$1.000. E uma taxa de 10% ao mês. No primeiro mês, você está devendo R$1.000. Vai pagar juros, capital é 1.000. O juro vai ser 10% de 1.000, que é quanto? R$100. Então, no final do mês, você vai ter um montante de 1.100 para pagar. Certo? Isso aqui eu estou fazendo a juros simples. A juros compostos, no primeiro mês, eu também vou ter R$1.000, juro de R$100 e montante de 1.100. Ou seja, se vocês pegarem um empréstimo e quiser pagar no final do mês, não importa para o banco se é simples ou se é composto. O valor é o mesmo, está me entendendo? Então eu não posso dizer que para o banco é melhor esse ou aquele. Não posso. Quando todo mundo acha por aí por fora que o composto é sempre o melhor para o banco. Não é. Agora, no segundo mês, tu estás devendo 1.100. Teu capital não é mais 1.000, não, é 1.100. A taxa não, o juro é de 10%. Só que aqui é simples. O que significa ser simples? Que a taxa vai sempre incidir sobre o início. Então é 10% de 1.000, que é R$100 de novo. E vai ser sempre R$100 até o fim. Em cima de 1.000 a taxa. Sempre do início, se for simples. Só que aí você vai pagar um montante de 1.200, que é 1.100 mais 1.000, 1.200. Mais 100. Aí aqui, ó, 1.100, 1.200. Já dá para você dizer, terceiro mês, vou pagar 1.300, 1.400, 1.500, 1.600. E aí vai. Porque sempre o juro é de quanto? R$100, nesse caso. Já o composto, a situação é diferente. O juro vai mudar sempre. Tipo, no segundo mês eu estou devendo 1.100. Só que aqui eu vou pagar 10% de 1.100, 110. Por quê? Porque aqui é aquela famosa frase, juro sobre juro. Então eu devo 1.100, vou pagar 1.210. Quer dizer, mais do que esse aqui. E esse juro aqui, o composto, ele vai aumentando muito ao longo do tempo. Vai chegar uma hora que ele vai ficar muito maior do que aquele. Muito maior. Muito mesmo. Quer dizer, uma dívida num sistema composto, se você não pagar logo, você vai aumentando ela exponencialmente, que é juro sobre juro. Agora, uma coisa que não está aqui. Se eu peguei esse empréstimo com a taxa de 10% ao mês, 10% ao mês, mas se eu quiser pagar em 15 dias, em 15 dias, aí em 15 dias, aquele lá, o simples, vai ser muito maior que o composto. O simples vai ser maior que o composto. Por quê? Porque 15 dias
é uma fração do mês. Não passou nem a ser um mês todo. Então esse aqui não vai ter eficácia não. É o simples que é maior. Então se você, por exemplo, atrasar o seu cartão de crédito 2 meses e 15 dias, o banco vai pegar os 2 meses e calcular no juro composto, que é maior que um mês. Os 15 dias, ele vai calcular no simples, que é maior que o composto. Por quê? Porque sempre ele quer ganhar de você. Esse roubo é lícito. É um roubo autorizado mesmo. Isso aí pode ser feito, é lei. O banco pode fazer isso. É a chamada convenção linear. Então, a fração do período é no simples. O período completo é no composto. Porque lá o simples é maior na fração. Aqui o composto é maior. Aí você colocaria, ó, R$1.000, a taxa de 10% e o período, metade do mês. 15 dias é metade do mês. Aí você teria aqui, ó, esses 2 zeros, 10 por 2, 5, você teria o juro de quanto? R$50 ao invés de 100. E aqui seria menor ainda o juro. Aqui é juro de R$50. Por quê? Porque foi só metade do mês. Vocês estão me entendendo? Então é por aí que a gente pensa. Enfim. Então, para o banco, é melhor juro composto sempre? Não. Para o banco, é melhor o composto se o período do empréstimo for menor que a unidade do tempo? O que ele quer dizer com isso aqui? Exatamente os 15 dias. Os 15 dias que é melhor no simples do que no composto. Então isso aqui está errado. Simples sempre também está errado. Para o banco é melhor simples se o período do empréstimo for maior que a unidade de tempo? Não. Exato. Simples se o período do empréstimo for menor que a unidade de tempo, letra E. Aquele aluno que estuda juros, indo direto para as contas, não acertaria essa questão, né? É a teoria do assunto, tem que ser vista. Desculpa. Vamos adiante. Inclusive, vocês têm até um gráfico para isso, né? Tipo esse gráfico aqui, ó. Aqui seria capital e aqui seria o tempo. Capital inicial. Isso aqui seria o montante simples. Ele cresce sempre do mesmo jeito. Sempre aquele juro lá simples, que sempre foi 100. É o crescimento linear. O composto, ele vem assim, ó. Vai devagar e depois, meu amigo, ninguém segura. Esse ponto aqui é justamente o primeiro período. É quando o simples e o composto... Exato. Aquele primeiro período. Essa região aqui é a parte da fração. Por exemplo, os 15 dias. Veja que a reta está acima da curva. O simples é maior que o composto. O simples é maior que o composto. Essa região de cá, acima do primeiro período, é onde o composto fica maior que o simples. Tá claro isso? Pronto. Essa é a primeira teoria. Todo mundo deve estudar isso. Vamos adiante. Essa segunda questão. Aí muita gente se atrapalha com problemas como esse aqui, ó. Porque o texto não é legal. As pessoas acham que é a coisa mais complexa do mundo, vê. Mas o texto realmente assusta um pouco. Qual a taxa efetiva semestral no sistema de juros compostos equivalente à taxa nominal de 40% ao quadrimestre
capitalizada bimestralmente. Esse texto afugenta as pessoas para não estudarem matemática financeira. Mas não é uma questão difícil. É uma questão tranquila, veja. Primeira coisa, taxa nominal. É uma taxa só no nome mesmo. Só para atrair você para fazer aquela operação. Mas ela não é uma taxa de verdade. E a taxa nominal em matemática financeira não serve para nada. Você tem que efetivar para poder fazer a operação. Como é que se faz? Qual é a taxa nominal? 40% ao quadrimestre, capitalizada bimestralmente. Primeiro, você tem 40% ao quadrimestre, mas capitalizado bimestralmente. Deixava. Você agora vai aprender. Tenha calma, veja. Primeira coisa, essa taxa não é uma taxa de verdade. Por isso que ela é chamada de nominal. Eu tenho 40% ao quadrimestre. Mas ela está sendo capitalizada a cada 2 meses, ou seja, bimestralmente. Dentro do quadrimestre, você tem quantos bimestres? 2 bimestres. Então, você pega a taxa e divide por 2. Quer dizer, a sua taxa realmente é 20% ao bimestre. Essa frase toda aqui, ó. Essa frase aqui toda, ó. Taxa nominal de 40% ao quadrimestre, capitalizada bimestralmente. Você corta, ó. Corta essa frase e coloca. Equivalente a uma taxa de 20% ao bimestre. Essa frase complexa, taxa nominal de 40% ao quadrimestre, capitalizada bimestralmente, é a mesma coisa que dizer, olha, a taxa verdadeira é de 20% ao bimestre. Entendeu isso? É só você pegar, olha, a taxa é ao quadrimestre, mas a capitalização é bimestral. Quer dizer, dentro de um quadrimestre eu tenho 2 bimestres. Então eu divido 40 por 2. Está lá, 20% ao bimestre. Mas o que é que eu quero? Eu quero pegar a taxa semestral equivalente a essa. Enfim, o que é que a questão quer? Pegar 20% ao bimestre e transformar em quê? Semestre. Vocês estão me entendendo? A questão verdadeiramente é essa. Transforme 20% ao bimestre em semestre. O problema é que essa transformação exige o seguinte raciocínio. A gente vai usar o fator de acumulação do capital. Né? Na aula, num curso regular, eu vou ensinar completamente essa teoria, assim, detalhadamente, para vocês entenderem melhor. Mas seria assim, ó. Esse é o fator de acumulação do capital. É 1 mais a taxa elevada ao tempo. Isso é o chamado fator de acumulação do capital. Eu quero que essa taxa bimestral, semestral, seja igual à taxa bimestral. Eu quero pegar o bimestre e transformar no semestre. Só que eu tenho que entender que um semestre tem 3 bimestres. Vocês concordam? E aí eu vou usar isso aqui e terminar a questão. Vai ficar 1 mais a taxa semestral igual a 1 mais... Qual é a taxa bimestral? 20%. 20% é 0,2, concordam? Elevado à terceira. Vou fazer essas continhas. Vai ficar 1 mais a taxa semestral igual a 1,2 à terceira. 1,2 vezes 1,2 é 1,44, que é 12 vezes 12. Mas aí eu vou calcular mais uma vez, que é a terceira.
vezes 1,2. Aí, 8, 8, 2, aí, 4, 4, 1, 8, 12, 7 e 1. 1,728. Então aqui dá, vai ficar assim, ó. 1,728. E aí está praticamente resolvido. Ó. Qual é a taxa? Passa esse 1 para cá subtraindo. Vai ficar 0,728. Multiplica por 100. Fica 72,8%. Quer dizer, 20% ao bimestre é igual a 72,8% ao semestre. Já, aqui já mata a questão. Já mata. Com certeza, já mata a questão. Tá vendo que não é algo tão monstruoso quanto as pessoas dizem? Agora vocês fizeram uma questão difícil, hein? Todas as pessoas acham essa questão extremamente difícil. Até conhecer de fato como é que se resolve. Agora, tem outras resoluções também para esse problema, mas não seriam tão boas quanto essa. Usar isso aqui, ó. Essa taxa é a taxa, essa aqui é nominal. Aqui é fator de acumulação do capital. Do capital. Exato, é. Porque essa questão é para quem conhece os conceitos, né? Bom. Aí a gente faz a última questãozinha, só para a gente ter essa conversa inicial. E essa última questão é sobre o empréstimo no sistema saque. Vocês vão ver como é fácil. Vou passar ela aqui, viu? É, ó, 72,8, letra B, né? A resposta dessa. Olha aí. Uma questão recente aí. Um empréstimo de R$300 será pago em 6 prestações. Ó. Olha o empréstimo qual foi, 300. Pago em 6 prestações mensais. A primeira prestação vai ser paga 30 dias após após o empréstimo, óbvio, né? E o juro de 4% sobre o saldo devedor. Pelo sistema saque. É o sistema de amortização constante. Foi o que eu falei para vocês, vocês têm que saber. São dois. É o saque e o price. O price é mais difícil de se trabalhar pelas contas. O saque não, é tranquilo demais. Qual é o valor em reais da quarta prestação? A quarta parcela. Entendam bem. Todo sistema de financiamento, de empréstimo, de amortização, a primeira coisa que vocês fazem é calcular a cota de amortização. A cota de amortização. A gente chama de A. O que é a cota de amortização? É o que diminui a sua dívida. Os leigos em matemática financeira acreditam que o que diminui a dívida é a parcela. Não é a parcela. A parcela, ela é constituída, ó, a parcela de um empréstimo, ela é constituída de juros, mais cota de amortização. Juros mais cota. Então, o que diminui a sua dívida não é a parcela, é a cota. Ela é que amortiza o seu empréstimo, a sua dívida. O financiamento lá do seu apartamento.
Então, por exemplo, a dívida é de quanto? 300. Um empréstimo pequeno, 300. Mas foram quantas parcelas? 6. Então, observe. Para calcular a cota no saque, você pega a dívida pela quantidade de parcelas. R$50. Tudo bem? Quer dizer, o que diminui a minha dívida todo mês que eu pagar uma parcela, o que vai diminuir minha dívida é quanto? R$50. Entendeu? Não é a parcela. Você pode pagar R$1.000 na parcela, mas sua dívida só cai R$50. Vocês estão me entendendo? É a cota que diminui sua dívida. Bom, e como vai ser a primeira parcela? A primeira parcela. A parcela é o quê? É a cota mais os juros. A cota é de quanto? R$50. E o juro? O juro tem uma taxa de quanto aqui? Ao mês. Mas esse 4% é sobre o saldo devedor. No primeiro mês, todo mundo está devendo quanto? 300. Então, vai pagar 4% de 300. Vai pagar quanto de juros? R$12. 12 mais 50? A primeira parcela será de quanto? R$62. Você paga 62, mas só tira quanto do empréstimo? R$50. Segunda parcela. Você vai ter a cota de amortização. O nome é sistema de amortização constante, por quê? Porque esse 50 vai ser ele até o fim do empréstimo. Por isso que é amortização constante. No outro sistema, que é o price, a parcela que vai ser a mesma do início ao fim. É outra história. A cota vai mudar sempre. Bom, mas 4% de quanto? É de 300 agora? Você não pagou a primeira parcela? Não, não subtrai a parcela não. Não, não é a parcela que diminui sua dívida. Você aqui estava devendo quanto? 300. O que diminui a dívida é o quê? A cota. Aqui você está devendo, no terceiro mês, 200. Pronto. Eu queria muito ter tempo para ensinar vocês completamente o assunto. Aí 4% de 250. 4 vezes 25, 100, dividido por 10, R$10. Vai para quanto? 60. Exatamente. E essa diminuição aqui, minha querida, é em progressão aritmética. Exato, exato. Agora, olha o que acontece. A lógica de o que diminuiu daqui para cá vai diminuir sempre. Não precisa mais fazer cálculo não. Ó, parcela 3, 62, 60, 58, 56, 54, 52 e aí vai. Entenderam? Bom, esse foi meu recado para vocês. Espero que tenham apreciado. E estou aqui à disposição para vocês virem tirar dúvidas. Mesmo que não venham estudar aqui, venham tirar dúvidas comigo, eu estou à disposição. Diga. Num curso eu vou ter que detalhar completamente o assunto para você. É claro, é claro. Aqui é o quê? É a gente decifrar o edital para vocês. Explicar o edital e dar um exemplo para que você não tenha medo da matéria. A ideia é essa. Um forte abraço para vocês.